O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 322. Vyasa para Suka e 25 anos de idade, procurar um professor para encontrar emancipação. Yudhishthira disse, como Suka, o filho de Vyasa, antigamente, conquistou a renúncia. Eu desejo te ouvir narrar a história. Minha curiosidade a este respeito é irreprimível. Cabe a ti, ó alto da linhagem de Kuru, me falar sobre as conclusões a respeito do manifesto, causa, do manifesto, efeitos, e da verdade, ou Brahma, que está neles, mas não ligada a eles, como também das ações do alto nascido Narayana, como elas são conhecidas por tua compreensão. Bhishma disse, vendo seu filho Suka vivendo destemidamente como homens comuns vivem, em práticas que são consideradas inofensivas por eles, Vyasa lhe ensinou os Vedas inteiros e então um dia lhe falou estas palavras. Vyasa disse, ó filho, tornando-te o mestre dos sentidos, subjugue frio extremo e calor extremo, fome e sede, e o vento também, e tendo subjugado como yogins fazem, pratique a virtude. Observe devidamente verdade, sinceridade, e liberdade de ira e malícia, e autodomínio e penitências, e os deveres de benevolência e compaixão. Permaneça na verdade, firmemente dedicado à justiça, abandonando todo tipo de insinceridade e engano. Mantenha tua vida do que resta de comida depois de alimentar os deuses e convidados. Teu corpo é tão transitório quanto a espuma sobre a superfície da água. A alma jiva está colocada sobre ele livre como uma ave em uma árvore. A companhia de todo objeto agradável é de duração extremamente curta. Porque então, ó filho, tu dormes em tal esquecimento? Teus inimigos, os sentimentos, estão atentos e despertos e sempre prontos, para surgirem em ti, e sempre alertas à sua oportunidade. Porque tu és tão tolo quanto a não saber disso? Conforme os dias se seguem um depois do outro, o período da tua vida está sendo diminuído. De fato, quando tua vida está sendo encurtada incessantemente, porque tu não deverias correr para os preceptores para aprender os meios de salvação. Somente aqueles que são desprovidos de fé, na existência da vida seguinte, colocam seus corações em coisas deste mundo que têm o único efeito de aumentar carne e sangue. Eles estão totalmente desatentos a tudo o que está relacionado com o mundo seguinte. Aqueles homens que estão entorpecidos por compreensões errôneas demonstram um ódio pela justiça. O homem que caminha atrás daquelas pessoas enganadas, que se dirigiram para caminhos desviados e errôneos, é afligido igualmente com elas. Aqueles, no entanto, que são satisfeitos, devotados às escrituras, dotados de grandes almas, e possuidores de grande poder, se dirigem ao caminho da justiça. Visite-os com reverência e procure instrução deles. Haja segundo as instruções recebidas daqueles homens sábios cujos olhos estão fixos na justiça. Com compreensão purificada por tais lições e tornada superior, reprima então teu coração, o qual está sempre pronto para se desviar da direção correta. Aqueles cujas compreensões estão sempre relacionadas com o presente, que destemidamente consideram o amanhã como uma coisa bastante remota. Aqueles que não observam quaisquer restrições a respeito de comida, são realmente pessoas insensatas que falham em entender que este mundo é somente um campo de provação. Literalmente, o mundo é somente um campo de ação, implicando que as criaturas, vindo que, têm que agir. Essas ações levam a recompensas e punições, aqui e após a morte. O caminho da emancipação é por esgotar as consequências das ações por gozo ou sofrimento e por se abster de atos adicionais por adotar a religião de Nivriti. Indo para a escada constituída pela justiça, suba aqueles degraus um após outro. No momento tu és como um verme que está empenhado em tecer seu casulo ao redor de si mesmo e assim se privando de todos os meios de fuga. Mantenha à tua esquerda, sem qualquer escrúpulo, o ateu que transgride todas as restrições, que está situado como uma casa ao lado de uma correnteza violenta e que vai além dos limites, pois ele procura a destruição, e que para outros parece permanecer como um bambu com sua cabeça erguida em orgulho. Com a balsa do yoga, cruze o oceano do mundo cujas águas são constituídas pelos teus 5 sentidos.
tendo desejo e ira e morte como seus monstros ferozes, e possuindo nascimento como seu redemoinho. Atravesse, com a balsa da justiça, o mundo que é afetado pela morte e afligido pela decrepitude, e sobre o qual os raios constituídos pelos dias e noites estão caindo constantemente. Quando a morte está te procurando em todos os momentos, isto é, quando tu estás sentado ou deitado, é certo que a morte pode te pegar como sua vítima a qualquer momento. De onde tu obterás tua salvação? Como uma loba arrebatando um cordeiro, a morte arrebata alguém que ainda está empenhado em ganhar riqueza e ainda insatisfeito na indulgência de seus prazeres. Quando tu estás destinado a entrar no escuro, segura a lâmpada brilhante feita de compreensão correta e cuja chama tem sido bem economizada. Caindo em várias formas uma após outra no mundo de homens, uma criatura obtém a posição de Brahmana com grande dificuldade. Tu obtiveste esta posição. Então, ó filho, te esforce para mantê-la adequadamente, isto é, por cumprir os deveres de um Brahmana. Um Brahmana nasceu para a satisfação do desejo. Por outro lado, seu corpo é planejado para estar sujeito a mortificação e penitências neste mundo para que felicidade incomparável possa ser dele no mundo seguinte. A posição de Brahmana é adquirida com a ajuda de penitências muito longas e austeras. Tendo alcançado esta posição, alguém nunca deve desperdiçar seu tempo na satisfação de seus sentidos. Sempre engajado em penitências e autodomínio e desejoso do que é para o teu bem, viva e haja, dedicado à paz e tranquilidade. O período de vida de todos os homens é como um corcel. A natureza daquele corcel é manifesta. Os 16 elementos mencionados anteriormente constituem seu corpo. Sua natureza é extremamente sutil. Chanas, e trutis, e nimeshas são os pelos em seu corpo. Os crepúsculos constituem as juntas de seus ombros. As quinzenas iluminadas e escuras são seus 2 olhos de igual poder. Os meses são seus outros membros. Aquele corcel está correndo incessantemente. Se teus olhos não são cegos, vendo então aquele corcel se movendo adiante continuamente em seu curso invisível, coloque teu coração na justiça, depois de ouvires o que teus preceptores têm a dizer sobre o assunto do mundo seguinte. Aqueles que abandonam a justiça e se comportam temerariamente, que sempre demonstram malícia em direção a outros e se dirigem para maus caminhos, são obrigados a assumir corpos físicos nas regiões de Yama e sofrer diversas aflições, por consequência de suas ações injustas de diversos tipos. Aquele rei que é devotado à justiça e que protege e castiga os bons e os maus com discernimento, alcança aquelas regiões que pertencem ao homem de ações justas. Por fazer diversos tipos de boas ações, ele obtém tal felicidade que é impecável e não pode ser alcançada mesmo por passar por milhares de nascimentos. O comentador explica que este verso é para assegurar Yudhishthira que reis são competentes para obter felicidade no mundo seguinte. Cães furiosos de aparência terrível, corvos de bicos de ferro, bandos de corvos e urubus e outras aves, e vermes chupadores de sangue, atacam o homem que desobedece às ordens de seus pais e preceptores quando ele vai para o inferno depois da morte. Aquele patife pecaminoso que, por seu atrevimento, transgride os 10 limites que foram fixados pelo próprio alto-nascido, é obrigado a passar seu tempo em grande aflição no deserto selvagens que se encontram nos domínios do rei dos Pitris. Os 10 limites ou mandamentos, como citados pelo comentador, são os 5 positivos, isto é, pureza, contentamento, penitências, estudo dos Vedas, meditação em Deus. E os 5 negativos, isto é, abstenção da crueldade, da mentira, do roubo, do não cumprimento de votos, e da aquisição de riqueza. Aquele homem que é corrompido pela cobiça, que ama a mentira, que sempre tem prazer na desonestidade e trapaça, e que causa dano a outros por praticar hipocrisia e fraude, tem que ir para o inferno profundo e sofrer grande dor e aflição por seus atos de maldade. Tal homem é forçado a se banhar no rio largo chamado Vaitarani, cujas águas são escaldantes, a entrar em uma floresta de árvores cujas folhas são tão afiadas quanto espadas, e então a deitar em uma cama de machados de batalha. Ele tem assim que passar seus dias no inferno terrível em grande aflição.
Tu viste somente as regiões de Brahman e outras divindades, mas tu estás cego para aquela que é a mais elevada, isto é, a emancipação. Pai, tu estás sempre cego também àquilo que traz a morte em seu séquito, isto é, decrepitude e velhice. Vá pelo caminho da emancipação. Porque tu tardas? Um terror medonho, destrutivo de tua felicidade, está diante de ti. Tome medidas imediatas para realizar tua emancipação. Logo depois da morte tu com certeza serás levado perante Yama por ordem dele. Para obter felicidade no mundo seguinte, esforce-te para obter virtude pela prática de votos difíceis e severos. O pujante Yama, indiferente aos sofrimentos de outros, logo tira as vidas de todas as pessoas, isto é, de ti mesmo e teus amigos. Não há ninguém capaz de resistir a ele. Logo o vento de Yama soprará à tua frente e te levará para a presença dele. Logo tu serás levado àquela presença terrível completamente sozinho. Realize o que será para o teu bem lá. Onde está agora aquele vento da morte que logo soprará perante ti? Tu estás consciente disso. Logo os pontos do horizonte, quando aquele momento chegar, vão começar a girar diante dos teus olhos. Tu estás consciente disso. Ó filho, logo quando chegar a hora teus Vedas desaparecerão da tua visão quando tu fores sem auxílio àquela presença terrível. Portanto, coloque teu coração na abstração yoga que é possuidora de grande excelência. Procure chegar àquele único tesouro, Samadhi ou Brahma, para que tu não tenhas que sofrer pela recordação depois da morte de tuas antigas ações boas e más, todas as quais são caracterizadas pelo erro. Atos, sejam bons ou maus, todos surgem do erro. Abstenção de ações é o verdadeiro caminho para a emancipação. A decrepitude logo enfraquece teu corpo e rouba tua força e membros e beleza. Portanto, procure aquele único tesouro. Logo destruidor, com doença como seu cocheiro, irá, com uma mão forte, para tirar tua vida, perfurar e quebrar teu corpo. Portanto pratique penitência ascética. Logo, aqueles lobos terríveis que residem dentro do teu corpo, as emoções, te atacarão por todos os lados. Esforce-te, portanto, para realizar ações de virtude. Logo tu irás, completamente só, ver uma escuridão densa, e logo tu verás árvores douradas no topo da colina. Portanto, te apresse para realizar ações de virtude. A visão de árvores douradas é um sinal premonitório de morte. Logo aqueles teus maus companheiros e inimigos, isto é, os sentidos, vestidos na aparência de amigos, te desviarão da visão correta. Então, ó filho, te esforce para obter aquilo que é do maior benefício. Ganhe aquela riqueza pela qual alguém não tem que temer reis ou ladrões, e a qual alguém não tem que abandonar mesmo na morte. Obtida pelas próprias ações, aquela riqueza nunca tem que ser dividida entre coproprietários. Cada um desfruta daquela riqueza, no mundo seguinte, a qual cada um ganhou por si mesmo. Ó filho, ofereça para outros aquilo pelo qual eles possam ser capazes de viver no mundo seguinte. Também te dirija para a aquisição daquela riqueza que é indestrutível e durável. Não pense que tu deves primeiro desfrutar de todos os tipos de prazeres e então dirigir teu coração para a emancipação, pois antes que tu estejas saciado com o prazer, tu podes ser alcançado pela morte. Em vista disso, te apresse para fazer ações de bondade. Literalmente traduzido, o verso correria dessa maneira: antes do cozimento do yavaka de um homem rico estar terminado, de fato, enquanto ele ainda não está cozido, tu podes encontrar com a morte. Portanto, te apresse. Yavaka é um tipo específico de alimento feito de ghee e farinha de trigo ou cevada. Nem mãe, nem filho, nem parentes, nem amigos queridos, mesmo quando solicitados com honras, acompanham o homem que morre. Para as regiões de Yama uma pessoa tem que ir por si mesma, desacompanhada. Somente aquelas ações, boas e más, que ele fez antes da morte, acompanham o homem que vai para o outro mundo. O ouro e pedras preciosas que alguém ganhou por meios bons e maus não se tornam produtivos de qualquer benefício para alguém quando seu corpo encontra com a dissolução. Dos homens que foram para o outro mundo, não há testemunha melhor do que a alma de todas as ações feitas ou não feitas em vida.
Que quando o ativo Chaitanya, alma jiva, entra na testemunha Chaitanya, a destruição do corpo acontece. É visto pela inteligência yoga quando yogis entram no firmamento de seus corações. A existência da alma quando o corpo não existe é possível, pois yogis, em yoga, vivem em sua alma enquanto estão inconscientes de seus corpos. A entrada do ativo Chaitanya naquele Chaitanya ao qual sobrevive como a testemunha significa a morte do corpo. Mesmo aqui, o Deus do fogo, do sol e do vento, estes três residem no corpo. Estes, observando como eles fazem todas as práticas da vida de alguém se tornam suas testemunhas. Dias e noites, o primeiro caracterizado pela virtude de expor todas as coisas e a última caracterizada pela virtude de ocultar todas as coisas, estão correndo incessantemente e tocando todas as coisas e assim diminuindo seus períodos concedidos de existência. Portanto, seja observador dos deveres da tua própria classe. A estrada no outro mundo, que leva às regiões de Yama, é infestada por muitos inimigos, na forma de aves de bicos de ferro e lodos e por muitos insetos e vermes terríveis e repulsivos. Cuide das tuas próprias ações, pois somente as ações o acompanharão ao longo daquela estrada. Alguém não tem que compartilhar suas ações com outros, mas cada um desfruta ou suporta os resultados daquelas ações as quais ele mesmo realizou. Como apsaras e grandes rishis alcançam frutos de grande felicidade, da mesma maneira, os homens de atos justos, como os frutos de suas respectivas ações justas, obtêm no outro mundo carros de brilho transcendente que se movem por todos os lugares à vontade dos passageiros. Homens de ações imaculadas e almas purificadas e nascimento puro obtêm no mundo seguinte frutos que correspondem às suas próprias ações corretas nessa vida. Por andar pela estrada excelente constituída pelos deveres da vida familiar, homens obtêm fins felizes por alcançarem a região de Prajapati ou Vrihaspati ou daquele de 100 sacrifícios. Eu posso te dar milhares e milhares de instruções. Saiba, no entanto, que o poderoso purificador, isto é, a retidão, mantém todas as pessoas tolas no escuro. Tu passaste dos 24 anos. Tu tens agora 25 anos de idade completos. Teus anos estão passando. Comece a preparar teu estoque de virtude. O destruidor que mora dentro do erro e negligência logo privará teus sentidos dos seus respectivos poderes. Antes que a consumação seja ocasionada, te apresse para cumprir teus deveres, confiando em teu corpo somente. Quando é teu dever seguir ao longo daquela estrada na qual somente tu mesmo estarás na frente e somente tu mesmo estarás na retaguarda, isto é, a estrada do autoconhecimento, que necessidade tu tens então de teu corpo ou tua esposa e filhos? Quando homens têm que ir individualmente e sem companheiros para a região de Yama, é claro que em vista de tal situação de terror tu deves procurar adquirir aquele único tesouro, isto é, retidão ou yoga samadhi. O pujante Yama, indiferente às aflições de outros, arrebata os amigos e parentes da família de alguém pelas próprias raízes. Ninguém pode resistir a ele. Portanto, procure adquirir um estoque de virtude. Eu te dou essas lições, ó filho, que estão todas em conformidade com as escrituras que eu sigo. Pratique-as por agir de acordo com sua importância. Aquele que sustenta seu corpo por seguir os deveres prescritos para sua própria classe, e que faz doações para ganhar quaisquer frutos que possam se vincular a tais ações, vem a ser livre das consequências que nascem da ignorância e erro. O conhecimento que um homem de ações justas adquire das declarações védicas, tais como Tattvamasi, etc., leva à onisciência. Aquela onisciência é idêntica ao conhecimento do maior objeto de aquisição humana, isto é, a emancipação. Instrução, dada ao grato, se torna benéfica por levar ao alcance daquele maior objeto de aquisição humana. A satisfação que alguém tem em viver em meio às habitações de homens é realmente uma corda que ata rapidamente. Rompendo aquela corda, homens de ações justas vão para regiões de grande bem-aventurança. Homens pecaminosos, no entanto, fracassam em romper aquele laço. Que necessidade tu tens de riqueza, ó filho, ou de parentes, ou de filhos, já que tu tens que morrer? Dedique-te a procurar por tua alma que está escondida em uma caverna. Aonde foram todos os teus antepassados?
Faça hoje aquilo que tu deixarias para amanhã. Faça de manhã o que tu deixarias para a tarde. A morte não espera por ninguém para ver se ele terminou ou não sua tarefa. Seguindo o corpo depois da morte para o crematório, os parentes e amigos de uma pessoa voltam, jogando na pira mortuária. Sem um escrúpulo evite aqueles homens que são céticos, que são desprovidos de compaixão, e que são devotados a maus caminhos, e te esforce para procurar, sem desatenção ou apatia, aquilo que é para o teu maior bem. Quando, portanto, o mundo é assim afligido pela morte, tu, com todo o teu coração, conquiste virtude, ajudado todo o tempo por paciência inabalável. Aquele homem que conhece bem os meios de chegar à emancipação e que cumpre devidamente os deveres de sua classe, seguramente obtém grande felicidade no outro mundo. Para ti que não reconheces a morte na obtenção de um corpo diferente e que não te desvias do caminho trilhado pelos justos, não há destruição. Aquele que aumenta o estoque de virtude é realmente sábio. Aquele, por outro lado, que abandona a virtude é citado como sendo um tolo. Alguém que está empenhado na realização de boas ações alcança o céu e outras recompensas como os frutos daquelas ações. Mas aquele que é dedicado às más ações tem que afundar no inferno. Tendo alcançado a posição de humanidade, de aquisição tão difícil, que é um ponto de partida para o céu, uma pessoa deve fixar sua alma em Brahma para que ela não possa decair mais uma vez. Aquele homem cuja compreensão, dirigida ao caminho do céu, não se desvia disso, é considerado pelos sábios como realmente um homem de retidão e quando ele morre seus amigos devem se entregar à aflição. Aquele homem cuja mente não é inquieta e que está dirigida para Brahma e que alcançou o céu, fica livre de um grande terror, isto é, o inferno. Aqueles que nascem em retiros de ascetas e que morrem lá, não ganham muito mérito por se absterem toda a sua vida de prazeres e da satisfação do desejo. Aquele, no entanto, que embora possuidor de objetos de prazer os rejeita e se engaja na prática de penitências, consegue adquirir tudo. Os resultados das penitências de tal homem são, eu penso, muito superiores. Mães e pais e filhos e cônjuges, há centenas e milhares, todos tiveram e terão neste mundo. Quem, no entanto, eram eles e de quem somos nós? Eu estou bastante só. Eu não tenho alguém a quem eu possa chamar de meu. Nem pertenço a alguém mais. Eu não vejo aquela pessoa de quem eu sou, nem vejo aquela a quem eu possa chamar de minha. Eles não têm nada a fazer contigo. Tu não tens nada a fazer com eles. O sentido é que no decorrer dos nossos repetidos renascimentos nós obtemos esses relacionamentos repetidamente e os obteremos repetidamente. Mas nós somos, na verdade, totalmente não relacionados com eles. Sua união conosco é como a união de pedaços de madeira flutuando em um rio, ora unidos temporariamente, ora separados. Todas as criaturas nascem segundo suas ações de vidas passadas. Tu também terás que partir daqui para nascer em uma nova classe determinada por tuas próprias ações. Neste mundo é visto que somente os amigos e seguidores daqueles que são ricos se comportam para com os ricos com dedicação. Os amigos e seguidores daqueles, no entanto, que são pobres, os abandonam mesmo durante a vida dos pobres. Um homem comete numerosas más ações por causa de sua esposa e filhos. Daquelas más ações ele deriva muita aflição aqui e após a morte. O homem sábio vê o mundo de vida devastado pelas ações realizadas por todos os seres vivos. Portanto, ó filho, haja de acordo com todas as instruções que eu tenho te dado. O homem possuidor de visão verdadeira, vendo este mundo somente como um campo de ação, deve, pelo desejo de felicidade no mundo seguinte, fazer ações que são boas. O tempo, exercendo sua força irresistível, cozinha todas as criaturas em seu próprio caldeirão, com a ajuda de sua concha constituída por meses e estações, o sol como seu fogo, e dias e noites como seu combustível. Dias e noites, isto é, que são as testemunhas dos frutos de todas as ações feitas por todas as criaturas. Para qual propósito é aquela riqueza que não é doada e que não é desfrutada? Para qual propósito é aquela força que não é empregada em resistir ou subjugar os inimigos? Para qual propósito é aquele conhecimento das Escrituras que não impele alguém para ações de virtude?
E para qual propósito é aquela alma que não subjuga os sentidos nem se abstém de más ações? Bhishma continuou. Tendo ouvido essas palavras benéficas faladas pelo nascido na ilha, Vyasa, Suka, deixando seu pai, procedeu para procurar um preceptor que pudesse ensinar a ele a religião de emancipação. Capítulo 323. Ações dando resultados na próxima vida. Yudhishthira disse: se há alguma eficácia em doações, em sacrifícios, em penitências bem realizadas, e em serviços respeitosos prestados para preceptores e outros superiores veneráveis, ó avô, fale da mesma para mim. Bhishma disse: uma compreensão associada com o mal faz a mente cair em pecado. Neste estado alguém macula suas ações, e então cai em grande angústia. Aqueles que são de ações pecaminosas têm que nascer como pessoas de condições muito indigentes. De fome para fome, de dor para dor, de medo para medo, é sua mudança. Eles estão mais mortos do que aqueles que estão mortos. Possuidores de riqueza, de alegria para alegria, de céu para céu, de felicidade para felicidade, procedem aquele que possuem fé, que são autodominados, e que estão dedicados a ações virtuosas. Aqueles que são descrentes têm que passar, com mãos tateantes, por regiões infestadas por animais predadores e elefantes, e regiões sem trilhas cheias de cobras e ladrões e outras causas de temor. O que mais precisa ser dito desses? Aqueles, por outro lado, que são dotados de reverência por deuses e convidados, que são generosos, que têm respeito apropriado pelas pessoas que são boas, e que fazem doações em sacrifícios, têm como seu caminho, de bem-aventurança, que pertence aos homens de almas purificadas, e subjugadas. Aqueles que não são justos não devem ser contados entre homens, assim como grãos sem núcleo não são contados entre grãos, e como baratas não são contadas entre aves. As ações que alguém faz o seguem mesmo que ele corra rápido. Quaisquer ações que alguém faça se deitam com o fazedor que se deita. De fato, os pecados que alguém faz sentam quando o fazedor senta, e correm quando ele corre. Os pecados agem quando o fazedor age, e realmente seguem o fazedor como sua sombra. Quaisquer que sejam as ações que alguém faça por quaisquer meios e sob quaisquer circunstâncias, indubitavelmente serão desfrutadas e suportadas em relação aos seus resultados, pelo fazedor em sua próxima vida. De todos os lados o tempo está sempre arrastando todas as criaturas, cumprindo devidamente a regra a respeito da distância a qual elas são jogadas e a qual é compatível com seus atos. O tempo, como um agente personificado, está jogando todas as criaturas a distâncias desiguais. Algumas são jogadas perto e algumas a uma grande distância. Essas distâncias são reguladas pela natureza das ações feitas pelas criaturas jogadas. Algumas são lançadas entre animais, algumas entre homens. Jogando ou lançando-as dessa maneira, o tempo as arrasta novamente, as cordas de amarrar estando sempre em suas mãos. Como flores e frutas, sem serem incitadas, nunca permitem que seu tempo apropriado passe sem fazerem seu aparecimento. Assim mesmo as ações que alguém fez na vida passada fazem seu aparecimento no tempo apropriado. Honra e desonra, lucro e perda, destruição e crescimento, são vistos se manifestarem. Ninguém pode resistir a eles, quando eles vêm. Nenhum deles é duradouro, pois ele deve desaparecer depois do aparecimento. A tristeza que alguém sofre é o resultado de suas próprias ações. A felicidade que alguém desfruta flui de suas próprias ações. Desde o momento em que jaz dentro do útero da mãe uma pessoa começa a desfrutar e suportar seus atos de uma vida passada. Quaisquer ações boas ou más feitas na infância, juventude, ou velhice, alguém desfruta ou suporta suas consequências em uma próxima vida em idades similares. Como o bezerro reconhece sua mãe mesmo que a última possa estar entre milhares de sua espécie, do mesmo modo as ações feitas por alguém em sua vida passada chegam a ele em sua vida seguinte, sem qualquer equívoco, embora ele viva entre milhares de sua espécie. Como uma peça de roupa suja é branqueada por ser lavada em água, do mesmo modo os virtuosos, purificados pela exposição contínua ao fogo de jejuns e penitências, finalmente obtêm felicidade interminável.
Alto de grande inteligência, os desejos e propósitos daquele cujos pecados têm sido purificados por penitências bem realizadas continuadas, por longo tempo se tornam coroados com fruição. O caminho dos justos não pode ser percebido assim como aquele das aves no céu, ou aquele dos peixes na água. Não há necessidade de falar mal dos outros, nem de recitar os casos nos quais outros têm errado. Por outro lado, uma pessoa deve sempre fazer o que é encantador, agradável, é benéfico para si mesmo. Capítulo 324. Nascimento de Suka, filho de Vyasa. Yudhishthira disse: diga-me, ó avô, como Suka de grande alma de penitências austeras nasceu como o filho de Vyasa, e como ele conseguiu alcançar o maior sucesso. Em qual mulher Vyasa, dotado de riqueza de ascetismo, gerou aquele filho dele? Nós não sabemos quem foi a mãe de Suka, nem sabemos alguma coisa do nascimento daquele asceta de grande alma. Como foi que, quando ele era um mero menino, sua mente veio a ser dirigida para o conhecimento do Brahma sutil? De fato, neste mundo nenhuma segunda pessoa pode ser vista na qual tais predileções pudessem ser notadas tão cedo em idade. Eu desejo saber tudo isso em detalhes, alto de grande inteligência. Eu nunca estou saciado com a audição de tuas palavras excelentes e como néctar. Fale-me, ó avô, em sua ordem apropriada, da grandeza e do conhecimento de Suka e de sua união com a alma suprema. Bhishma continuou: os rishis não fazem mérito dependendo de idade ou decrepitude ou riqueza ou amigos. Eles disseram que era grande entre eles aquele que estudava os Vedas. Tudo isso sobre o que tu perguntaste tem penitências como seu fundamento. As penitências, ó filho de Pandu, provêm da subjugação dos sentidos. Sem dúvida, uma pessoa cai em erro por largar as rédeas de seus sentidos. É somente por controlá-los que alguém consegue ganhar sucesso. O mérito que se vincula a 1000 sacrifícios de cavalo ou 100 vajapayas, não pode chegar nem a 1/16 parte, do mérito que provém do yoga. Eu irei, na presente ocasião, narrar para ti as circunstâncias do nascimento de Suka, os frutos que ele ganhou por suas penitências, e o principal fim que ele alcançou, por suas ações, tópicos que não podem ser entendidos por pessoas de alma impura. Uma vez sobre o topo de Meru adornado com flores Karnikara, Mahadeva se divertia, acompanhado pelos espíritos terríveis que eram seus associados. A filha do rei das montanhas, isto é, a deusa Parvati, também estava lá. Na vizinhança daquele topo, o nascido na ilha, Vyasa, passava por austeridades extraordinárias. O melhor dos Kurus, dedicado às práticas de yoga, o grande asceta se recolheu por yoga em sua própria alma, e empenhado em dharana, praticou muitas austeridades para obter um filho. A oração que ele endereçou ao grande Deus foi: ó pujante, me permita ter um filho que tenha a força do fogo e terra e água e ar e espaço. Engajado nas mais austeras das penitências, o rishi nascido na ilha rogou daquele Deus que não pode ser aproximado por pessoas de almas impuras, não por palavras mas por sua resolução yoga. O pujante Vyasa permaneceu lá por 100 anos, subsistindo só de ar, empenhado em adorar Mahadeva de formas diversas, o marido de Uma. Para lá, foram todos os rishis regenerados, e sábios reais e os regentes do mundo e os sadhyas junto com os vasos, e os adityas, os rudras, e surya e chandramas, e os maruts, e os oceanos, e os rios e os asvins, as divindades, os gandharvas, e Narada e Parvata e o Gandharva Visvavasu, e os siddhas, e as apsaras. Lá Mahadeva, chamado também pelo nome de Rudra, sentou, enfeitado com uma guirlanda excelente de flores Karnikara, e brilhou com refulgência como a lua com seus raios. Naqueles bosques encantadores e celestiais, densamente povoados com divindades e rishis celestes, o grande rishi permaneceu, dedicado à sublime contemplação yoga, pelo desejo de obter um filho. Sua força não sofreu diminuição, nem ele sentiu alguma dor. Nisto os 3 mundos estavam muito surpresos. Enquanto o rishi, possuidor de energia incomensurável, estava em yoga, seus cabelos emaranhados, por causa de sua energia, foram vistos resplandecerem como chamas de fogo. Foi do ilustre Markandeya que eu soube disso. Ele sempre costumava contar para mim as ações das divindades.
É por isso que os cabelos emaranhados do Krishna de grande alma e nascido na ilha, assim iluminados por sua energia naquela ocasião, parecem até hoje serem dotados da cor do fogo. Satisfeito com tais penitências e tal devoção, ó Bharata, do Rishi, o grande Deus resolveu conceder a ele seu desejo. A divindade de 3 olhos, sorrindo com prazer, dirigiu-se a ele e disse: ó nascido na ilha, tu obterás um filho como o que tu desejas. Possuidor de grandeza, ele será tão puro quanto o fogo, o ar, a terra, a água e o espaço. Ele possuirá a consciência de ser o próprio Brahma. Sua compreensão e alma serão devotadas a Brahma, e ele dependerá completamente de Brahma de tal modo a ser identificável com ele. Capítulo 325. Suka recebe Vedas. Aceita o 4º modo de vida, emancipação. Bhishma disse: o filho de Satyavati, tendo obtido este grande benefício do grande Deus, estava um dia empenhado em friccionar seus gravetos para fazer um fogo. Enquanto estava assim ocupado, o Rishi ilustre, ó rei, viu a Apsara Gritashi, que, por sua energia, era então possuidora de grande beleza. Contemplando a Apsara naqueles bosques, o ilustre Rishi Vyasa, ó Yudhishthira, ficou de repente afetado pelo desejo. A Apsara Gritashi, vendo o coração do Rishi perturbado pelo desejo, se transformou em um papagaio fêmea e foi àquele local. Embora ele visse a Apsara disfarçada em outra forma, o desejo que tinha surgido no coração do Rishi sem desaparecer se espalhou por todas as partes de seu corpo. Convocando toda a sua paciência, o asceta se esforçou para suprimir aquele desejo. Com todo o seu esforço, no entanto, Vyasa não conseguiu controlar sua mente agitada. Por causa da inevitabilidade do que estava para acontecer, o coração do Rishi estava atraído pela bela forma de Gritashi. Ele se aplicou mais seriamente à tarefa de fazer um fogo para suprimir sua emoção, mas apesar de todos os seus esforços sua semente vital saiu. Aquele melhor dos regenerados, no entanto, ó rei, continuou a friccionar os gravetos sem sentir quaisquer escrúpulos pelo que tinha acontecido. Da semente que caiu nasceu um filho para ele, chamado Suka. Pelas circunstâncias ligadas ao seu nascimento, ele veio a ser chamado pelo nome de Suka. De fato, foi assim que aquele grande asceta, aquele principal dos rishis e maior dos yogis, nasceu dos 2 gravetos que seu pai tinha para fazer fogo. Como em um sacrifício um fogo ardente derrama sua refulgência por todos os lados quando libações de manteiga clarificada são despejadas sobre ele, da mesma maneira Suka teve seu nascimento, brilhando com esplendor por sua própria energia. Assumindo a forma e cor excelentes que eram de seu pai, Suka, ó filho de Kuru, de alma purificada, brilhou como um fogo sem fumaça. O principal dos rios, Ganga, ó rei, chegando ao leito de Meru, em sua própria forma incorporada, banhou Suka depois de seu nascimento com suas águas. Lá caiu do firmamento, ó filho de Kuru, um bastão de asceta e uma camurça escura para o uso, ó monarca, de Suka de grande alma. Os Gandharvas cantaram repetidamente e as diversas tribos de Apsaras dançaram, e timbales celestes de som alto começaram a ser batidos. O Gandharva Visvavasu, e Tumvuru e Varada, e aqueles outros Gandharvas chamados pelos nomes de Aya e Uru, elogiaram o nascimento de Suka. Lá foram os regentes do mundo com Sakra em sua dianteira, como também as divindades e os rishis celestes e regenerados. O deus do vento despejou chuvas de flores celestes sobre o local. Todo o universo, móvel e imóvel, se encheu de alegria. Mahadeva de grande alma de grande refulgência, acompanhado pela deusa, e movido por afeição, chegou lá e logo depois do nascimento do filho do Muni, o investiu com o fio sagrado. Sakra, o chefe dos deuses, deu a ele, por afeição, um camandalu celeste de forma excelente, e alguns mantos celestes. Cisnes e satapatras e grous aos milhares, e muitos papagaios e chazas, ó Bharata, voaram de forma circular sobre sua cabeça. Dotado de grande esplendor e inteligência, Suka, tendo obtido seu nascimento dos 2 gravetos, continuou a viver lá, empenhado no cumprimento atento de muitos votos e jejuns.
Logo que Suka nasceu, os Vedas com todos os seus mistérios e todos os seus resumos vieram para residir nele, ó rei, assim como eles residiam em seu pai. Apesar de tudo isso, Suka escolheu Vrihaspati, que estava familiarizado com todos os Vedas junto com seus ramos e comentários, como seu preceptor, guardando a prática universal. Embora os Vedas tivessem vindo a Suka por iniciativa própria, contudo ele era, em respeito ao costume universal, obrigado a adquiri-los formalmente de um preceptor. Tendo estudado todos os Vedas junto com todos os seus mistérios e resumos, como também todas as histórias e a ciência de administração, ó monarca pujante, o grande asceta voltou para casa, depois de dar para seu preceptor a taxa de ensino. Adotando o voto de um brahmachari, ele então começou a praticar as mais penitências mais rígidas, concentrando toda a sua atenção nelas. Mesmo em sua infância, ele se tornou um objeto de respeito com os deuses e rishis por seu conhecimento e penitência. A mente do grande asceta, ó rei, não tinha satisfação nos 3 modos de vida com o familiar entre eles, mantendo em vista, como ele mantinha, a religião da emancipação. Capítulo 326. Suka vai ao palácio do rei Janaka. Bhishma disse. Pensando na emancipação, Suka se aproximou de seu pai, e como ele era humilde e desejoso de alcançar seu maior bem, ele saudou seu grande preceptor e disse: Tu és bem versado na religião da emancipação. Ó ilustre, me fale sobre isto, para que a tranquilidade suprema de mente, ó pujante, possa ser minha. Ouvindo estas palavras de seu filho, o grande Rishi disse a ele: Estude, ó filho, a religião da emancipação e todos os diversos deveres da vida. A esta ordem de seu pai, Suka, aquele principal de todos os homens justos, dominou a fundo todos os tratados sobre Yoga, ó Bharata, como também a ciência promulgada por Kapila. Quando Vyasa viu seu filho possuindo a resplandecência dos Vedas, dotado da energia de Brahma, e totalmente conhecedor da religião da emancipação, ele se dirigiu a ele, dizendo: Vá até Janaka, os soberanos de Mithila. O rei de Mithila te dirá tudo para a tua emancipação. Cumprindo a ordem de seu pai, ó rei, Suka procedeu para Mithila para indagar seu rei sobre a verdade dos deveres e o refúgio da emancipação. Antes de ele sair, seu pai lhe disse mais: Vá até lá por aquele caminho que os seres humanos comuns tomam. Não recorra ao teu poder yoga para proceder pelos céus. Nisto Suka não ficou surpreso em absoluto, pois ele era humilde por natureza. Em seguida lhe foi dito que ele deveria proceder para lá com simplicidade e não pelo desejo de divertimento. Ao longo do teu caminho, não procure por amigos e esposas, já que amigos e cônjuges são causas de apego ao mundo. Embora os soberanos de Mithila seja alguém em cujos sacrifícios nós oficiamos, tu ainda assim não deves te entregar a qualquer sentimento de superioridade enquanto vivendo com ele. Tu deves viver sob sua orientação e em obediência a ele. Assim ele dissipará todas as tuas dúvidas. Vyasa era o sacerdote ou Ritvija da casa de Mithila, e como tal os reis de Mithila eram seus yagyas ou yajamanas. O dever de um yajamana é reverenciar todos os membros da família do sacerdote. O pai, portanto, adverte o filho de que ele não deve, enquanto estiver vivendo com o rei de Mithila, afirmar sua superioridade sobre ele em nenhum aspecto. Aquele rei é bem versado em todos os deveres e conhece bem as escrituras sobre emancipação. Ele é alguém para quem eu oficio em sacrifícios. Tu deves, sem qualquer escrúpulo, fazer o que ele ordenar. Assim instruído, Suka de alma justa procedeu para Mithila a pé, embora ele pudesse percorrer o céu sobre toda a terra com seus mares. Cruzando muitas colinas e montanhas, muitos rios, muitas águas e lagos, e muitos bosques e florestas cheios de feras predadoras e outros animais, cruzando os 2 Varshas de Meru e Ari sucessivamente e em seguida o Varsha de Mavat, ele finalmente chegou ao Varsha conhecido pelo nome de Bharata. Tendo visto muitos países habitados por Xinyuns, o grande asceta finalmente alcançou Aryavarta. Em obediência às ordens de seu pai e levando-as constantemente em sua mente, ele gradualmente percorreu seu caminho sobre a terra como uma ave passando pelo ar.
Atravessando muitas cidades encantadoras e populosas, ele viu diversos tipos de riqueza sem parar para observá-las. Em seu caminho ele passou por muitos jardins encantadores e planícies e muitas águas sagradas. Antes que muito tempo tivesse passado, ele alcançou o país dos Vidês, que era protegido pelo virtuoso Janaka de grande alma. Lá ele viu muitas aldeias populosas, e muitos tipos de comida e bebida e iguarias e habitações de vaqueiros cheias de homens e muitos rebanhos de gado. Ele contemplou muitos campos cheios de arroz e cevada e outros grãos, e muitos lagos e rios habitados por cisnes e garças e adornados com belos lotos. Atravessando o país Videha, cheio de pessoas abastadas, ele chegou aos jardins encantadores de Mithila, magníficos com muitas espécies de árvores, abundando com elefantes e cavalos e carros, e povoados por homens e mulheres. Ele passou por eles sem parar para observar alguma das coisas que foram apresentadas à sua visão. Portando aquela carga em sua mente e incessantemente apoiando-se nisto, isto é, o desejo de dominar a fundo a religião da emancipação, Sukha, de alma alegre e que se deleitava somente em pesquisa interna, finalmente alcançou Mithila. Chegando no portão, ele enviou mensagem pelos guardas. Dotado de tranquilidade mental, dedicado à contemplação e yoga, ele entrou na cidade, tendo obtido permissão. Procedendo pela rua principal cheia de homens prósperos, ele alcançou o palácio do rei e entrou nele sem quaisquer escrúpulos. Os porteiros o impediram com palavras rudes. Por causa disso, Sukha, sem qualquer raiva, parou e esperou. Nem o sol nem a longa distância que ele tinha andado tinha alcançado o mínimo. Nem fome, nem sede, nem o esforço que ele tinha feito o tinham enfraquecido. O calor do sol não o tinha chamuscado ou magoado ou afligido em qualquer grau. Entre aqueles porteiros havia um que sentiu compaixão por ele, vendo permanecendo lá como o sol do meio-dia em seu brilho. Adorando-o de forma devida e saudando-o apropriadamente, com mãos unidas ele o conduziu ao primeiro aposento do palácio. Sentado lá, Sukha, ó filho, começou a pensar somente na emancipação. Possuidor de esplendor uniforme, ele olhava igualmente para um local sombreado e exposto aos raios do sol. Logo depois, o ministro do rei, chegando àquele local com mãos unidas, o conduziu ao segundo aposento do palácio. Aquele aposento levava para um jardim espaçoso que formava uma parte dos apartamentos internos do palácio. Ele parecia com um segundo Kshetrarata. Belas quantidades de água se encontravam aqui e ali em intervalos regulares. Árvores encantadoras, todas as quais estavam em sua estação florescente, se encontravam naquele jardim. Grupos de donzelas, de beleza transcendente, estavam em serviço. O ministro conduziu Sukha do segundo aposento para aquele local encantador. Mandando aquelas donzelas darem um assento para o asceta, o ministro o deixou lá. Aquelas donzelas bem vestidas eram de belas feições, possuidoras de quadris excelentes, jovens, e estavam vestidas em mantos vermelhos de boa textura, e enfeitadas com muitos ornamentos de ouro polido. Elas eram bem hábeis em conversação agradável e festanças de enlouquecer, e mestras completas das artes de dança e canto. Sempre abrindo seus lábios com sorrisos, elas eram iguais às próprias apsaras em beleza. Habilidosas em todas as ações de flerte, competentes para ler os pensamentos dos homens a quem elas serviam, possuidoras de todas as habilidades, 50 donzelas, de uma classe muito superior e de virtude natural, cercaram o asceta. Presenteando com água para lavar seus pés, e cultuando-o respeitosamente com a oferta dos artigos usuais, elas o gratificaram com iguarias excelentes de acordo com a estação. Depois que ele tinha comido, aquelas donzelas então, uma depois da outra, separadamente o conduziram pelos jardins, mostrando para ele todos os objetos de interesse, ó Bharata. Se divertindo e rindo e cantando, aquelas donzelas, conhecedoras dos pensamentos de todos os homens, entretiveram aquele asceta auspicioso de alma nobre. O asceta de alma pura, nascido nos bastões de fogo, cumpridor sem escrúpulos de qualquer tipo de seus deveres, tendo todos os seus sentidos sob controle completo, e um mestre perfeito de sua raiva, não ficou nem satisfeito nem zangado com tudo aquilo.
Então aquelas principais das mulheres belas lhe deram um assento excelente. Lavando seus pés e outros membros, Suka recitou suas orações noturnas, sentado naquele assento excelente, e começou a pensar no objetivo pelo qual ele tinha ido lá. Na primeira parte da noite ele se dedicou ao yoga. O asceta pujante passou a parte intermediária da noite dormindo. Logo acordando de seu sono, ele praticou os ritos necessários de limpeza de seu corpo, e embora cercado por aquelas mulheres belas, ele novamente se dedicou ao yoga. Foi dessa maneira, ó Bharata, que o filho do Krishna nascido na ilha passou a última parte daquele dia e toda aquela noite no palácio do rei Janaka.